Aleluia, aleluia, que bom que você está aqui, que bom que você veio nesse culto de adoração, de celebração a Deus, junto com a sua família, junto com seus amigos. É muito bom estarmos juntos. Nós terminamos no domingo passado, último domingo de agosto, a série de mensagens sobre oração, e nós começamos hoje a série de mensagens desse mês de setembro, que tem o tema Avivamento de Santidade. Avivamento de Santidade. E eu creio que o mês de setembro vai ser fantástico por vários motivos. O primeiro motivo é que você está buscando mais a Deus, e quanto mais nós buscamos a Deus, mais perto nós ficamos dele. Quanto mais perto nós ficamos dele, mais a nossa vida é transformada, amém? Esse mês de setembro eu creio que as nossas vidas serão transformadas. Mas também nós estamos muito felizes que nesse mês de setembro nós iniciamos o projeto Casas de Paz. Então você tem ainda uma semana para conseguir uma casa de paz, para nós fazermos juntos ao longo de setembro e outubro o projeto Casas de Paz aqui na Seara Porto Alegre. Nós estamos com grande expectativa daquilo que Deus vai fazer através da sua vida no Casas de Paz. Pessoas vão ser salvas, transformadas, libertas. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, lá no final da sua Bíblia. 1 João capítulo 3, versículo 1 a 6. Capítulo 3, 1 João, no final da sua Bíblia, 1 a 6. O título da nossa mensagem de hoje é Um Chamado à Santidade. Fala o seguinte, a palavra do Senhor: Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que já haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Ao longo desse mês nós estaremos compartilhando, estudando então sobre o tema Avivamento de Santidade. Hoje falando especificamente sobre o chamado à santidade. Mas antes de ir para a mensagem da noite, eu quero explicar o que representa e o que significa isso, o que significa o avivamento de santidade. Avivamento na Bíblia tem a ver com quando Deus vem e dá vida a algo. Avivamento é o processo que Deus opera na vida de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação, quando traz vida sobre aquela pessoa, aquele indivíduo, ou sobre aquela família, ou sobre uma nação. E santidade é a consequência de viver uma vida santa. Então o avivamento de santidade é quando Deus vem e traz a sua vida santa sobre o seu povo. Nós vamos entender ao longo desse mês que nenhum homem, nenhuma mulher é capaz de produzir santidade. Nós não temos condições nenhuma de produzir santidade, porque nós não somos de fato santos. Nós estamos sendo tornados santos. Mas pastor, o que é ser santo? O termo original da palavra santo quer dizer separado. Mas se Deus é santo, Deus é separado do quê?
De quem Deus se separou? Se Deus é santo, ser santo, muito tempo se falou, ser santo é ser separado, é ser separado por Deus. Não, separado significa de divisão. Ser santo é não ter nada de mal em si. Por que Deus é santo? Porque Deus não tem nenhum resquício de maldade. E porque Ele não tem nenhum resquício de maldade, Ele é santo. E por ser santo, Ele se torna bom. Então eu e você precisamos entender uma coisa: santidade não é uma coisa que eu e você produzimos. Santidade é uma característica única de Deus. Se você ver na Bíblia, toda vez que aparece de Gênesis a Apocalipse, sempre está todo mundo falando santo, santo, santo. Por quê? Porque não há nenhum mal em Deus, não há nenhum resquício de maldade, não há resquício do maligno em Deus. Por isso que Satanás, o Lúcifer, se tornou um maligno, porque ele é cheio de maldade, porque ele se revoltou contra aquele que é santo. Você consegue entender isso? As coisas vão ficando um pouquinho mais claras, né? Eu estou falando isso para que você me acompanhe durante a mensagem de hoje, ao longo desse mês, porque nós temos a concepção que ser santo é algo que por muito tempo foi falado que nós podemos fazer. Você cumpre algumas regras e você se torna santo, se torna um beato, né? Você não faz isso, não faz aquilo, usa um tipo de roupa, usa aquele outro tipo de roupa, aí você vai ser santo. Não tem nada a ver com santidade. Ser santo é uma coisa muito mais profunda e uma coisa muito mais espiritual. Ser santidade não tem a ver com o que vestimos. Viver em santidade não tem a ver com o que comemos, com o que vestimos. Viver em santidade é ter a vida de Deus na nossa vida. É isso que é viver uma vida de santidade. E ao longo desse mês nós vamos entender porque nós devemos desejar, devemos viver e devemos buscar uma vida de santidade em Deus. Porque nós vamos entender ao longo desse mês que somente através da santidade nós vamos ver a Deus. E eu não sei você, meu amigo, minha amiga que está aqui essa noite, mas o maior desejo da minha vida é conhecer a Deus. Eu venho aqui para o culto porque eu quero conhecer a Deus. Eu oro todo dia porque eu quero conhecer a Deus. Eu jejuo porque eu quero conhecer a Deus. Eu vou na célula porque eu quero conhecer a Deus. Eu não faço isso para cumprir um rito religioso, e você não deve fazer isso para cumprir um rito religioso. Você deve fazer isso porque há um desejo profundo no seu coração, que faz o seu coração queimar, como a gente cantou, que você quer conhecer a Deus. Por que devemos ser santos, pastor? Porque só através disso nós vamos conhecer a Deus, como eu tenho falado. E quando nós entendermos o chamado da santidade, o chamado de santidade, então nós vamos compreender que Deus não deseja que não haja nenhum mal em nós. É isso que o apóstolo Paulo fala, é isso que o apóstolo Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Isso é o processo da santidade. O apóstolo Paulo fala depois o seguinte: o bem que eu quero fazer e devo fazer, esse eu não consigo fazer. Agora o mal que eu não devo fazer é esse que eu faço. Ele estava revelando para todo mundo a luta que ele tinha, mas ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Ele está querendo dizer, mesmo que eu errei, mesmo que eu tropecei, eu tenho um alvo, um objetivo: ser a cada dia mais parecido com Deus, ser a cada dia mais santo, como Ele é santo na minha vida, para que eu possa ver Ele. E aí ele termina falando: não que eu já tenha alcançado, mas eu corro em busca de alcançar para aquilo a qual eu fui alcançado.
é alcançar Deus. Só tem uma razão porque você se converteu, só tem uma razão porque você aceitou o Senhor Jesus, para que você fosse perdoado dos seus pecados, livre de toda acusação do maligno. Mas o principal é para que você tivesse comunhão com Deus. Porque devemos ser santos? Porque nós precisamos tirar de nós todo o resquício de maldade. Uma das mensagens desse mês vai ser: nada do maligno na minha vida, nada do maligno na minha vida, nada de mal na minha vida. Devemos ser santos, como eu falei, porque sem santidade ninguém verá Deus. Santidade é o pré-requisito para ter comunhão com Deus. Mas pastor, como é que Deus dá um pré-requisito se Ele sabe que a gente não consegue desenvolver sozinho? Porque Ele disse que Ele vai nos ajudar a desenvolver. É Ele que desenvolve por nós, é Ele que faz o negócio. Nós simplesmente temos que entender e buscar esse negócio. Mas nós devemos ser santos também para sermos a expressão exata de Cristo na terra. Infelizmente, os evangélicos, os cristãos, têm um mau testemunho. Quando as pessoas falam de crente, falam de pastor, se você não... Gente, eu já sofri tanto preconceito de eu preencher ficha e as pessoas perguntarem: qual é a tua profissão? Eu paro, penso, falo: sou pastor. Aí a pessoa me olha de cima a baixo, de baixo a cima, e o olhar dela diz assim: pilantra. É isso. As pessoas falam: as irmãs lá de saia comprida, de coque na cabeça, quando morrer é um caixão para ela e outro para as línguas. De tão fofoqueira que são. E aí, tanta coisa que a gente já ouviu, a verdade, tanta coisa que a gente já disse também, né? Mas por que isso, queridos? Porque existe hoje na igreja do Senhor Jesus centenas e milhares e milhões de pessoas que simplesmente participam da igreja, que simplesmente vão aos cultos, vão às células, vão aos grupos de oração, e até entram dentro do rito religioso, se enquadram na caixa, mas não buscam uma vida de santidade. Deixam teoricamente de fazer tudo o que é errado, mas ainda existe muito do maligno e muito de mal dentro delas. Um chamado à santidade é um chamado a gente vomitar tudo aquilo que está de errado dentro de nós, e com certeza tem muita coisa que a gente tem que vomitar. Toda podridão, todo pecado escondido, toda lascívia, toda prostituição, toda pornografia, todo adultério, seja mental, seja físico, toda mentira. Se nós queremos ver a Deus, se nós queremos viver esse negócio de fato, nós temos que vomitar. O chamado à santidade é um chamado aonde Deus fala: ei filho, eu sei que você está pecando, e nós vamos ver isso na palavra, mas você tem uma opção. Eu sei que você está lutando contra esse vício, você tem uma opção. Eu e você lutamos contra a nossa natureza. Todos nós temos pecados, todos nós temos falhas, é verdade ou não? Todos nós temos alguns vícios, por menor que seja, e todos nós precisamos reconhecer isso se queremos viver uma vida santa, justa e piedosa. Pastor, como posso responder a esse chamado? Como é que eu posso viver essa vida de santidade? Como posso responder ao chamado de santidade? Como eu falei, a primeira coisa, fique claro na sua mente: você não é capaz, eu não sou capaz de produzir santidade. Segundo, é a vida de Deus em nós que produz santidade. Abra a sua Bíblia em Hebreus.
Hebreus 2, capítulo 2, versículo 11. Fala o seguinte: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm de um só. Quem é que nos santifica? É o Senhor Jesus. Como nós lemos na palavra lá em 1 João, Ele morreu por nós. Como nós lemos, em 1 João 3, 1 a 6, Ele morreu por nós, para que nós fôssemos santificados. É Ele que nos santifica, é Ele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Como é que eu posso responder ao chamado à santidade? Deixando e desejando que Deus produza a santidade dele em nós. Terceiro, nós devemos buscar a vida santa. Deve ser um desejo do nosso coração. Meu amigo, minha amiga, nessa noite você pode sair até chateado comigo, mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus nunca nos acusa, e eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te mostrar o propósito dele na sua vida. E Ele espera que haja um desejo no seu coração de viver uma vida santa, porque toda vez que nós manifestamos o desejo de viver uma vida santa, nós estamos dizendo para Deus: Deus, Tu és a coisa que eu mais quero. Toda vez que nós desejamos uma vida santa, nós estamos dizendo: Senhor, Tua presença é o que eu mais almejo na minha vida. Nós devemos buscar uma vida santa, e por causa disso nós devemos sim aí nos consagrar. Eu quero que você entenda que oração, jejum, estudo da palavra, leitura da Bíblia, isso não nos santifica, mas isso nos consagra. E por causa da nossa consagração, Deus consegue vir e trazer o processo de santificação. Mas não uma oração religiosa, não um jejum religioso, mas sim algo que queima dentro do seu coração. A palavra de Deus fala em Levítico, você não precisa abrir, eu abro. Levítico 11, versículo 44 e 45 diz: Eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminais por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Entenda, santidade é consequência de uma vida com Deus. Santidade é consequência de um processo que eu e você estamos vivendo de buscar a Deus, através da oração, do jejum, através do estudo da palavra, através de ter um coração sensível à voz do Espírito Santo. Quando nós erramos com uma pessoa, o Espírito Santo diz para nós: vai lá e conserta. A gente vai lá e conserta. Não estou dizendo, querido, que você vai ser um senhor perfeitão, uma senhora perfeitinha. Eu estou dizendo que você vai ser sensível à voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai mostrar para você aquilo que você está errando. Não vai ser as pessoas, não vai ser ninguém, vai ser o Espírito Santo, que quando você estiver orando vai vir e vai pesar o dedo na sua moleira. Ele vai dizer: você precisava pedir perdão para fulano de tal, você foi um ignorante. O Espírito Santo já fez isso comigo. Ei, vai lá e faz isso, pede perdão. Pede perdão.
Na outra igreja, queridos, que nós éramos pastor, era 350 pessoas mais ou menos, né? Era 350 pessoas. Eu acho que eu fui 2 vezes em cima do púlpito pedir perdão, diante de todo mundo. Diante de todo mundo. Por que eu fui fazer isso? Porque o Espírito Santo falou: ei, você fez uma coisa errada, você falou bobagem no púlpito, vai lá e pede perdão. Se eu quisesse preservar a minha imagem, eu não ia subir em cima do púlpito e falar: queridos, eu errei, eu falei que não deveria ser falado. Eu não ia falar isso. Ninguém ia perceber, eu sou pastor, mas eu não estou servindo as pessoas em primeiro lugar. Quem nós estamos servindo em primeiro lugar? A Deus. E quando nós servimos a Deus, nós queremos agradar a Deus, e nós fazemos de tudo para manter a santidade. Entenda, a santidade é um processo que Deus faz, nós só nos consagramos, mas cabe a nós manter a santidade. E quando o Espírito Santo vem e fala: você está pecando, você está errando, se nós não nos arrependemos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu não quero a sua santidade. Você pode viver a sua vida, eu posso, nós podemos viver a nossa vida inteira em pecado. Podemos. E Deus pode ainda até ser misericordioso com a gente. Mas nós não vamos experimentar uma vida plena, a plenitude do Espírito, nós não vamos experimentar a vida abundante, se nós não tivermos uma vida santa. Ah, pastor, mas eu sou cheio de vícios. Peça ajuda para Ele. Não tenta vencer você mesmo com a sua força, a gente não consegue. Eu já tentei e não consegui vencer a mim mesmo. O pessoal fala que a carne é fraca, mas na realidade a carne é forte, porque a gente tenta de vencer ela e a gente não consegue. Nós devemos manter a santidade. Nós devemos manter a santidade através, pedindo graça para o Espírito Santo, evitando o mal, o pecado, evitando situações e coisas que nos levem a pecar. Sabe, querido, que falar para você uma coisa: todo homem é tentado na área da sexualidade. Eu e a pastora Stephanie temos um combinado: nós não vemos nada que tenha insinuação sexual. Eu não vejo nada, eu sei a minha natureza. Se eu vou num cinema, e a gente gosta de ir no cinema, começa a aparecer qualquer coisa, eu tapo meus ouvidos e a pastora Stephanie tapa os meus olhos. Pastor, ai, que coisa tosca. Eu sei a minha natureza, e eu sei como a cabeça do homem é. Depois fica pensando naquilo. Por que eu estou querendo falar isso, querido? Porque nós precisamos entender que nós estamos vivendo uma grande luta contra a nossa natureza. Uma grande luta, e nós devemos manter a santidade. O meu compromisso é com a santidade. O meu compromisso é com a santidade. Mesmo que eu tenha que me abster de algumas coisas, para mim não é mais difícil. Eu tenho algo que eu prefiro, que é a presença de Deus. Que é a presença de Deus. Manter a santidade é saber: eu sou fraco naquilo, então não vou chegar perto daquilo. Aquilo pode me fazer cair, então eu não vou ficar naquilo. Quando eu chego numa rodinha e tem muita gente fazendo fofoca, eu saio. Se eu não são minhas ovelhas, que eu posso dar um basta, ó, acabou o assunto. Quase sempre quando é fofoca, o pastor chega, o assunto acaba. Eu não sei porquê, mas eu acho que o pessoal fica meio com vergonha, não sei. Mas ou eu dou um basta ou eu saio fora, porque eu não quero ficar, porque eu sei que eu vou acabar falando mal também junto. Porque isso é da nossa natureza, é verdade ou não? Parece que não dá um prazer em falar mal. Parece que a gente tem um prazer em falar mal. A gente tem que se conhecer.
e isso somente pela ajuda do Espírito Santo, como nós lemos. Voltamos lá para 1 João 3, João 3, 1 João 3, 5 e 6 fala: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Querido, eu falo para você uma coisa: há um segredo para vencer os nossos pecados, há um segredo para vencer a nossa natureza, é deixar que a vida santa de Deus invada a nossa vida. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos nos consagrar. Precisamos nos consagrar. Eu estou com algum dos meus discípulos desde segunda passada, fazendo apenas uma refeição por dia, 24, a pastora Stephanie também está junto, 24 horas, todos os dias. E segunda, está fechando uma semana hoje, e nós vamos até o feriado. Por quê, querido? Porque eu vejo coisas na minha vida, e nós vemos coisas juntos nos momentos que nós conversamos, que não são pecado, mas que estão muitas vezes nos limitando de ver o mais de Deus. Quando você começa a entender que isso faz não somente você superar os pecados, mas faz você superar os seus limites, você começa a entender por que você não estava fazendo aquilo antes. Há um desejo no meu coração, há um desejo. Eu quero conhecer a Deus, gente. Eu quero conhecer a Deus. E o meu desejo como seu pastor é que você conheça Deus. Ah, pastor, mas tu não conhece? Eu conheço, mas eu acho que não dá nem 0,00001%. O meu convite para você é: existe mais de Deus, e apenas uma coisa que nós precisamos fazer para conhecer mais e mais de Deus: desejar a vida santa dele. Mas pastor, o que fazer para viver isso? Reconheça, primeira coisa, o que você deve fazer: reconheça que você precisa viver em santidade, que não é uma coisa que brote de ti. A minha e a sua oração tem que dizer: Senhor, o Senhor sabe dos meus erros. Eu oro dessa seguinte forma: o Senhor sabe como eu sou um desgraçado, que se não fosse pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu favor, eu não conseguiria. Mas Senhor, eu preciso mais de Ti, eu anseio por mais de Ti, eu preciso que a sua santidade venha, eu preciso que o Santo viva dentro de mim, que já vive, o Espírito Santo já vive dentro de nós, mas eu preciso que Ele a cada dia cresça e que eu diminua, para que eu consiga vencer, e não vencer somente os pecados, mas eu consiga vencer as minhas limitações naturais. Quais são as suas limitações naturais? Uma das minhas limitações naturais é que eu sou almático. Você já ouviu esse termo? Almático? Almático é um termo bíblico para a pessoa que tem uma vulnerabilidade nas suas emoções, e isso leva à depressão. Isso leva à depressão. É uma das minhas limitações. E se não for pela santa presença de Deus, eu não vou conseguir. Por quê? Porque se o Santo Espírito não estiver comigo, desenvolvendo a vida santa de Deus em mim, quem
vai controlar a minha vida não vai ser o meu espírito, mas vai ser a minha alma. E quando a alma domina a nossa vida, lembram de uma pregação que eu preguei algum tempo atrás, espírito, alma e corpo, que o espírito tem que dominar os outros dois, não a alma e nem o corpo dominar os outros. Quando nós somos sujeitados à nossa alma, nós tendemos a pecar, nós tendemos a ser levados pelas nossas emoções e tendemos a não ouvir o Espírito de Deus. O que fazer para viver isso? Confesse todos os seus pecados e se arrependa deles. Confesse todas as suas limitações e busque graça em Deus. Nós temos vivido numa sociedade que fala que nós devemos nos autoafirmar, e o homem é um bicho desgraçado demais. Vai conversar com o homem, um fala: não, no jogo eu fiz 3 gols, o outro fala: não, cara, mas eu fiz 6, o outro fala: não, eu fiz 9, o outro fala que fez 20, mas o placar foi 3-0. Nenhum deles fez tudo aquilo, que a gente sempre tem a natureza de se autoafirmar, enquanto a palavra de Deus fala que nós temos que demonstrar quem realmente nós somos, para que Ele afirme quem nós somos nele e através dele. Reconheça a Deus as suas falhas, diga o nome dela, se arrependa profundamente, chore pelos seus pecados, recompense, restaure, restitua o que você fez de errado. Não tem como viver em santidade se você não estiver disposto a isso. E querido, se você não estiver disposto a isso, infelizmente a sua vida espiritual vai ser limitada ao que é, ao que você vive. Peça e receba o perdão de Deus. 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Deus não está aqui nos acusando. Eu não estou aqui acusando a você, eu estou aqui mostrando o caminho de saída. Eu estou aqui dizendo: há perdão para o seu erro, há perdão para o meu erro, há perdão para a nossa vida pecaminosa, há chance para nós, mediante ao lavar regenerador do Espírito Santo. Busque em Deus uma vida santa, se consagre a Ele, deseja Ele acima de todas as coisas. Para encerrar, nesse mês nós vamos estar ministrando essa série de mensagens, e eu tinha uma certeza, meu amigo, minha amiga, eu tinha uma certeza de uma coisa, que seria muito difícil falar nisso. Sabe por quê? Porque nós gostamos de falar de coisas boas. Eu gosto de falar de coisa boa, você não gosta? Mas quando nós falamos dos nossos erros, quando nós falamos das nossas falhas e dos nossos pecados, nós tendemos ao quê? A nos fechar, a endurecer o nosso coração. E eu quero fazer um pedido a ti, ao longo desse mês: não endureça o seu coração. Você está ouvindo a voz de Deus, porque é Deus que está me fazendo falar isso para você, porque eu não gostaria de estar pregando isso. Eu gostaria de estar dizendo que você vai ser mais que vencedor, que você é um cara de sucesso. Mas o que Deus está dizendo para você é: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus.
Não tente ser santo pelas suas forças. Tente ser santo buscando a santa presença dEle e deixando que Ele invada a sua alma, deixando que Ele invada o seu espírito e que Ele retire todo o mal que há dentro de mim e de você, que Ele expulse de nós tudo aquilo que nos perturba e que Ele nos liberte de todo o pecado e que Ele nos leve a vencer todas as nossas limitações. Mas isso só nós vamos conseguir se nós tomarmos uma decisão. E meu amigo, minha amiga, esse é o dia da sua decisão, esse é o mês da sua decisão. A decisão que você fizer hoje, a decisão que você fizer ao longo desse mês de setembro, nessas mensagens, tanto aqui na igreja quanto nas células, vai refletir ao longo da sua vida, porque você vai se tornar um homem santo, uma mulher santa, um homem bom, uma mulher boa. Por quê? Porque somente a santidade pode nos transformar em homens bons. Somente a santidade de Deus pode. Qual é a sua decisão? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Qual é a sua decisão? Eu quero convidar você